Olá, caro aluno e aluna, seja bem-vindo à nossa aula webconferência de administração de pequenas e médias empresas. E hoje o tema que nós vamos falar é o que toda pequena empresa deveria fazer antes de iniciar a abertura do seu negócio, que é um plano estratégico e um plano de negócios. Essas duas ferramentas são importantíssimas para que a organização, seja ela pequena, uma microempresa, consiga sobreviver no difícil caminho, né? Que é abrir uma nova organização e poder sustentá-la. Abrir é fácil. O duro é mantê-la e depois crescê-la, né? Então vamos lá. Bom, o importante da aula webconferência é a participação de vocês. Por quê? Porque é a oportunidade que vocês têm de perguntar, compartilhar, trocar opinião, participar, porque vocês podem nós poderemos nos comunicarmos através do chat, né? Instantaneamente. Então, sempre que possível, assista às aulas webconferência, que elas são ricas com a participação de vocês. Bom, o objetivo, então, da nossa aula de hoje é compreender o que é o planejamento estratégico e um plano de negócios. Aí precisa analisar uma importante ferramenta chamada matriz SWOT e também fazer uma análise das 5 forças competitivas de Michael Porter. Então, esse será o conteúdo que nós iremos abordar hoje na nossa aula. Bom, antes de começar, tem um recado para vocês que está postado na aba Notícias do sistema Mood, que é a Unisa está liberando para você, caro estudante, uma ótima ferramenta de suporte ao seu estudo. É o programa de apoio ao aluno, né? Programa de apoio ao estudante. O que é isso daí? Se você tiver alguma dificuldade de estudar lá, você entrando em contato no e-mail que está postado nessa mensagem lá no Moodle, você poderá tirar dúvidas, como estudar, como interpretar, como se relacionar, né, nesse tipo de disciplina à distância. E o mais importante, é gratuito, você não paga nada, né? Então, é um excelente programa que a Unisa está dispondo para vocês. É só mandar uma mensagem por e-mail, que está lá na mensagem que eu mencionei, e aí vocês poderão ter um auxílio nessa parte pedagógica de apoio ao estudo. Então, aproveitem e sempre que tiver alguma necessidade ou alguma dificuldade, recorram a esse programa. Bom, primeiramente vamos definir o que é planejamento, né? Essa função já foi definida lá atrás,
na teoria clássica por Henri Fayol, mas que até hoje ela é muito importante, que é definir e buscar os objetivos e resultados que a empresa espera alcançar num determinado período ou prazo. Ou seja, eu estou aqui, faço a seguinte pergunta: onde estamos agora e onde queremos chegar? A partir dessas duas perguntas, como eu estou agora e como eu gostaria de estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu defino os meus objetivos. E quando eu começo a definir os objetivos, aí eu tenho condições de definir as estratégias, quais caminhos que eu devo percorrer, quais etapas intermediárias que eu devo alcançar para alcançar os meus objetivos. Então, por isso que eu falei para vocês que é uma excelente ferramenta para o empreendedor, para ele não começar o seu negócio sem antes ele definir o que ele quer ou como ele precisa estar daqui 1 ano, 2 anos, antes de abrir a empresa. Eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos nesse patamar. Então, estando nesse patamar, eu consigo manter o meu negócio. Então, o planejamento é muito importante para isso. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Ele serve para traçar um objetivo, uma meta, justamente. Caio, muito bem. Então, para fazer o planejamento, tem que ter esse estudo. Boa noite, Roger. Seja bem-vindo. Como é que eu faço, né? Como é que eu elaboro o meu plano estratégico? Como é que eu devo, né, pensar em elaborar meu plano estratégico? Eu primeiro defino a missão ou o negócio da minha empresa, o que eu pretendo ser enquanto empresa, ou como a minha empresa pretende ser reconhecida pelos clientes. Faço uma análise externa das ameaças e oportunidades que o ambiente proporciona. Analiso internamente quais são os pontos fortes e fracos que eu tenho na minha empresa. Por exemplo, se eu vou começar agora, um ponto fraco é que eu não sou conhecido no mercado, né? Então, tem que ter essa preocupação. Sou desconhecido, o que eu faço, né? A partir dessa análise aqui, eu começo a definir os objetivos e aí eu corro atrás para definir as estratégias que eu vou alcançar para os objetivos e aí implementá-las. Então, aqui é um fluxo de como deve ser um plano estratégico, né? Pode fazer junto ou separado essas etapas aqui, mas o importante é isso. A partir da definição, chegar na estratégia de implementação para alcançar os objetivos. Isso que é muito importante conseguir. Para isso, uma importante ferramenta que nós temos, que é muito utilizado nas empresas, é a matriz SWOT. E ela serve para pequena e média também, tá? Para pequena empresa, mesmo que for uma empresa individual, serve também, tá? É a matriz SWOT, que ela ficou com esse nome, conhecida com esse nome, porque ela trabalha com 4 variáveis. Strengths, que são as forças, opportunities, que são as oportunidades, que são os fatores positivos, e as weaknesses, que são fraquezas, e threats, que são ameaças, que são os fatores negativos. Então, é uma matriz que trabalha com fatores positivos, fatores negativos e
faz duas análises: o ambiente interno, dentro da minha organização, eu procuro saber quais forças e fraquezas eu tenho. E no ambiente externo, eu procuro saber quais oportunidades e quais ameaças o mercado me oferece. Então, sabendo montar essa matriz, você consegue ter uma boa ideia do que você vai fazer em termos de definição de objetivos e estratégias. Só que para analisar o ambiente, né, você tem que entender também que o ambiente ela tem inúmeras variáveis. Inúmeras. Nós temos um ambiente macro, que é um ambiente geral que é comum a todas as organizações. Temos um ambiente operacional, que é da organização, ou de algumas organizações daquele tipo de negócio, e tem um ambiente interno da empresa. No ambiente interno, você vai ver e definir todos os aspectos da organização, de marketing financeiro, pessoal, produção. Você vai analisar como que está o teu ambiente interno nas mais variadas áreas da sua empresa. Já no ambiente externo do operacional, você vai ver como é que estão os seus fornecedores, os seus concorrentes, os clientes, como é que é a mão de obra que você vai precisar, se é fácil no mercado, se é difícil conseguir, e como é também a questão internacional, se eu vou ter concorrente internacional para o produto ou serviço que eu vou trabalhar, ou se eu posso exportar também, qual é? Então, esse ambiente operacional, apesar da empresa não ter domínio sobre esse ambiente operacional, é o mais próximo dela, então ela conhece melhor. Então, ela conhece quem são os seus fornecedores, conhece seus concorrentes, conhece seus clientes, então fica mais fácil fazer uma análise. Agora, no ambiente geral, que é comum para todas as empresas, além dela não conhecer, ela sofre inúmeras influências por conta desses ambientes, das variáveis, desculpa, do ambiente geral, né? Por exemplo, a parte econômica, dependendo da economia, como hoje nosso país, infelizmente, está muito ruim, né, de economia. Componente político nem se fala, né? O Brasil sempre teve problemas políticos sérios, né? Componente legal, que é a nossa legislação, que nós somos um país com muitas leis, mas pouca fiscalização, e fica esse emaranhado burocrático que as empresas sofrem com isso, né? Tem um componente tecnológico, saber o que a tecnologia está trazendo de novidade, que às vezes pode interferir no seu negócio, dependendo do tipo de negócio que você atua. Se aparecer uma nova tecnologia, de repente você se vê em maus lençóis. E o componente social, que é os comportamentos que a sociedade muda constantemente, né? Por conta de inúmeras variáveis, que nem agora nós estamos sofrendo uma variável endêmica, né? Que é a questão da coronavírus, que obriga todo mundo a ficar em casa. E aí muda completamente a forma de você atender o seu cliente e a forma da empresa trabalhar. Aliás, tem empresas que nem pode trabalhar, né? Porque a lei, o componente legal, né, não permite que alguns estabelecimentos abram, que é pior ainda, né? Que aí como é que ela faz para sobreviver? Então, todas essas análises do ambiente são levadas em consideração para você fazer o seu plano estratégico e para você fazer sua análise SWOT. Então é importante entender um pouco e
Se você for empresário, tem que aprofundar ao máximo, através de leitura de jornais, de revistas, né, da mídia, de palestras, para se inteirar, pelo menos na área do seu negócio, como é que andam, né, todos os aspectos que fazem parte do ambiente geral e ambiente operacional. Uma vez que eu fiz o planejamento com base na análise do ambiente, com base na análise da SWOT, minhas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, eu também uso um outro instrumento de análise para saber como está o posicionamento competitivo da minha empresa, que é a chamada análise das forças competitivas do Michael Porter, que é um grande especialista no assunto, autor de vários livros best-seller, né? E ele que criou essa maneira de você fazer uma análise das forças competitivas. Ele diz o seguinte: toda organização, não importa o tamanho, se é pequena, média ou grande, toda organização ela sofre influências de 5 forças competitivas, né? O risco de novos concorrentes, ou seja, o quanto a sua empresa pode ter novos concorrentes, qual é o risco que ela tem, né? O risco de novos concorrentes, por exemplo, se você for uma empresa que para abrir o seu negócio você investe 15 mil reais, sei lá, uma pequena padaria ou sei lá, nem um pequeno barzinho, vamos supor que para abrir o seu pequeno negócio você precisa investir 15 mil reais. Significa o seguinte, que quem tem 15 mil reais no bolso pode ser um concorrente seu. Então, quanto mais facilidade de abrir um pequeno negócio, por conta de investimento, de burocracia, de legislação, maior é o risco de você ter novos concorrentes. Ao contrário, se eu for abrir uma grande empresa, uma usina, por exemplo, que o capital necessário são milhões e milhões de reais, mais uma burocracia de licenças ambientais, uma restrição, né? Então, quanto mais difícil é de abrir um determinado segmento de negócio, a possibilidade de ter menos concorrente. Já a outra força é o poder de barganha dos fornecedores. Se você abre uma pequena empresa, mas depende, por exemplo, do produto que você necessita para sua pequena fabriqueta é de grandes fornecedores, significa que está na mão deles, né? Então você não vai ter muito poder de barganha. E principalmente se tiver poucos fornecedores que podem ser aquele produto ou aquele serviço. Pior ainda, né? Aí não consegue menos barganha. Então, o poder de barganha está relacionado à força ou à fraqueza que você tem perante os seus fornecedores. Se você for mais forte que o seu fornecedor, você que põe as regras do jogo. Mas geralmente para a pequena empresa ele está na mão dos fornecedores, né? Então ele depende dos fornecedores, né? Mesma coisa o poder de barganha dos compradores. Compradores aqui entendam clientes, que são aqueles que compram o seu produto, o seu serviço. Tá? Se você tem um pequeno negócio que a maioria das suas vendas estão concentradas na mão de 1 ou 2 clientes,
você está na mão deles. Ou seja, esses 1 ou 2 clientes têm uma força muito forte em cima da sua empresa, porque eles que compram a maioria dos seus produtos ou dos seus serviços. Agora, se você não tiver assim tanta concentração de venda na mão de um só comprador, de um só cliente, está mais diluído. Então aí você tem um poder mais fraco dos seus compradores. Outra força competitiva é o risco que você pode ter com produtos substitutos. Eu diria que quase a totalidade dos negócios que nós abrimos hoje sempre tem um substituto, né? Qualquer produto que você pense em fazer, a não ser se for um produto inteiramente único, que ele tem um domínio total, né? Mas, na maioria das vezes, você tem produtos, você trabalha com produtos que podem ter outros produtos substitutos concorrendo com você. Então, por exemplo, se você trabalha com uma pequena loja que vende roupas, por exemplo, qualquer coisa que compete com roupas pode ser um risco para você. Por exemplo, ao invés de eu dar uma roupa de aniversário para minha namorada, eu posso dar uma flor, posso dar um chocolate, posso dar um outro produto. Então, quanto mais substitutos houver para o seu produto ou para o seu serviço, mais risco a sua empresa vai sofrer, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de escolher o tipo de produto ou serviço que você vai fornecer na sua empresa. E, por último, é a rivalidade mais normal, né? São os concorrentes. Então, sempre quando você for abrir uma empresa ou fazer o planejamento da sua empresa, você tem que conhecer quem são os seus concorrentes. E nem sempre os concorrentes são aqueles que fazem o mesmo produto que o seu. Como eu disse agora há pouco, de produto substituto, né? Então, quanto mais eu conhecer os concorrentes, melhor vai ser minha análise, melhor vai ser meu plano estratégico para eu poder identificar melhor e combater. Essas análises das 5 forças competitivas, normalmente elas são feitas juntos com a análise SWOT e junto com o plano estratégico dentro de uma empresa. Elas trabalham quase que simultaneamente juntas, né? E por último, vocês fizeram, né, seguindo o raciocínio lógico da nossa aula, nós fizemos o plano estratégico, fizemos análise SWOT, fizemos análise das 5 forças competitivas. Então agora eu preciso definir que estratégias que eu vou utilizar para alcançar os meus objetivos. E aí o Porter também, ele definiu 3 estratégias mais utilizadas para a empresa. De acordo com as informações que você extrair no seu plano estratégico, na análise SWOT e nas 5 forças competitivas, aí você se posiciona numa dessas 3 estratégias. Do jeito que eu estou, vamos supor que eu tenho um preço, o preço do meu produto em relação ao mercado onde atuo, ele é muito competitivo. Então eu vou buscar usar a estratégia de liderança em custos. Ou seja, vou me concentrar a ter um ótimo desempenho de controle de custos, porque o meu preço é competitivo e quanto melhor for meu controle de custos, mais o meu preço será competitivo. Então aí
Se for essa questão, eu uso esse tipo de estratégia. Mas também se eu trabalhar num produto que ele tem muitos concorrentes, tem muitos produtos substitutos, eu posso utilizar a estratégia da diferenciação. O que quer dizer estratégia da diferenciação? Eu encontrar algo diferente em relação aos concorrentes, aos meus produtos substitutos, que o cliente aceita, que pode ser uma embalagem diferente, pode ser uma qualidade superior, pode ser um tempo de manutenção ou um prazo de manutenção melhor, o próprio design, né, a forma como ele é construído, elaborado, enfim. Então, se a análise do meu planejamento, da análise SWOT, achar que eu devo usar essa estratégia de diferenciação, e eu tiver essa condição, essa força, eu utilizo. E a terceira força, que é chamada força do enfoque, isso é muito utilizada para as pequenas empresas. Por quê? Porque as pequenas empresas conseguem entrar em pequenos municípios, em pequenas cidades, onde tem empresas de grande porte e não conseguem alcançar. Então, a estratégia do enfoque é você seguir um nicho de mercado. Nicho é um pedaço do mercado, né? Então, de repente, por exemplo, eu tenho uma fábrica de, sei lá, eu quero abrir uma fábrica de componentes eletrônicos. Aí eu vou procurar ter uma cidade que tem uma demanda muito alta, uma cidade do interior que tem uma demanda alta por esses componentes e não tem nenhuma fábrica lá perto. Eu vou lá e me instalo a isso. Isso é a estratégia do nicho. Eu escolho um segmento onde tem uma demanda e não tem muitos concorrentes. Obviamente que quando eu vou lá e faço sucesso, aí eu atraio outros concorrentes, mas quando eu chego como primeiro, eu ganho dinheiro enquanto não vier outro. Então, essa estratégia chamada enfoque. Então, depois de definido tudo, as estratégias, aí é uma definição do dono da empresa, do empreendedor, para ver qual a melhor forma que ele vai atuar no mercado. Ok? Bom, fala isso. Na hora de se abrir uma pequena empresa, pequena ou média, você precisa definir que tipo de negócio eu vou fazer, eu vou abrir. E aí é outro cuidado que deve se ter também, porque existem inúmeros tipos de negócio e você tem que escolher aquele que é mais adequado para você. Porque cada negócio, muitas vezes, tem uma legislação específica, tem uma tributação diferenciada. Então precisa saber escolher, né? Os principais negócios é a empresa tradicional, que é aquela que não, todo mundo, a maioria das pessoas fazem, né? Que não tem nenhuma diferença, uma característica forte. Tem empresa familiar, que é muito forte aqui no Brasil também. Empresa familiar é quando o pai abre o negócio, passa para o filho passa para o neto e assim sucessivamente. Fica mantendo sempre dentro da família. Isso existe bastante aqui, principalmente em pequenas empresas, né? Geralmente o pai passa para o filho ou para a filha o seu pequeno negócio, né? Tem franquias. Se eu não quiser abrir um negócio que eu desconheço, que eu não tenho nome, não tenho marca, não tenho nada, eu posso escolher uma franquia. A franquia significa você fazer um contrato com uma empresa grande, já existente, que tem nome, que tem marketing, né? Você paga um certo valor para essa empresa e você abre como se fosse uma filial dela, mas você é dono daquela pequena filial.
que é uma franquia. Tá? Tem franquia, desde franquia de 10, 15 mil reais, a franquia de 1 milhão, 2 milhões de reais. Depende muito do tipo de franquia que você queira abrir. Mas isso serve para quem não quer se preocupar ou não quer ter a preocupação de criar uma sua própria empresa. Então, contrata uma franquia. Um outro tipo de negócio que está aparecendo muito e não vai mudar, começou mais forte por conta da pandemia do coronavírus, mas a tendência de permanecer é você abrir escritórios de trabalho home office. Porque tem muitas empresas que não estão podendo abrir por conta da legislação, ou por conta do bloqueio, né, do lockdown, que fazem serviço em casa. E hoje está sendo uma procura muito forte de fazer trabalho de home office. Cooperativa é outro negócio que, dependendo do tipo de produto, vale a pena também. A única coisa que precisa para abrir uma cooperativa é que tem que ter no mínimo 20 sócios, 20 cooperados. Tá? E a cooperativa é aquele sistema que todos se beneficiam com o negócio. Então, se eu abrir uma cooperativa, por exemplo, existem cooperativas de compra, eu posso juntar 20 pequenas empresas que compram as mesmas matérias-primas e faço uma compra única, que eu ganho no preço. E aí, cada um desses 20 beneficiários acabam pagando menos a sua matéria-prima. Ou um outro tipo de cooperativa, que tem de vários tipos. Startups, que é o que está aparecendo bastante agora. Startups é quando você cria uma empresa em cima de uma inovação tecnológica. Um grande exemplo de uma startup que fez maior sucesso foi a Google. A Google criou uma empresa só de fazer um catálogo de informações e virou a maior potência do mundo. Então, startup também é você criar uma tecnologia ou utilizar a tecnologia para criar um novo negócio. Outra coisa importante, como eu disse a vocês logo no começo da aula, além de ter o planejamento estratégico, é muito, mas muito importante ter o plano de negócio, business plan. Por quê? Através do plano de negócios, você passa por todas as fases do planejamento e você começa a gerir o seu negócio com muito mais firmeza, com muito mais segurança e controle. Então, isso é uma das recomendações dos maiores especialistas, principalmente para as pequenas e médias empresas, porque a taxa de mortalidade, como eu já disse anteriormente, e tem nas nossas apostilas, a taxa de mortalidade no Brasil é muito alta. A maioria não faz um plano de negócio, ela abre um negócio na base do sentimento, da emoção, da necessidade. Não faz o plano de negócio e a empresa não dura nem 1 ano, nem 2. Agora, o plano de negócio é uma ferramenta simples, dá um pouco de trabalho, mas ele é simples na sua concepção e ajuda muito a manter a empresa e a ser eficiente. Como é que é a empresa? Como é que é o plano de negócio? Ele começa com um sumário executivo, onde se define o que você quer fazer, uma análise de mercado, que pode ser essa que nós acabamos de falar, com as 5 forças, análise SWOT, um plano de marketing para saber como você vai vender, como você vai ser conhecido, plano operacional para saber como você vai produzir os seus produtos, plano financeiro, que é como você vai controlar as finanças da sua empresa,
E avaliação estratégica, que é definir que tipos de estratégia a sua organização vai fazer. Com base nisso, você consegue fazer um bom plano de negócio. E aí, uma outra ferramenta importante é você ter bons métodos para avaliar se a sua empresa está indo bem ou mal, né? Tem vários critérios de método, né? Você pode... O mais comum, porque esse é obrigatório, é o método contábil, que você tem que fazer um balanço, porque isso é lei. Se abrir uma empresa, você tem que fazer um balanço, né? Então, é um método que ele não serve como avaliação, porque ele registra fatos que já ocorreram, né? Tá? Tem um método de liquidação que, quando você vai vender a empresa, vai lá um especialista e faz uma análise, né? Também tem um método do mercado, que, por exemplo, tem empresa especializada, ou se você for uma grande empresa, se coloca em ações, né? Tem um método que usa várias ferramentas, que é número de faturamento, o EBITDA é um controle contábil, né? E tem o fluxo de caixa também. O importante é você ter alguns indicadores de desempenho. Se você está começando o seu negócio, você precisa saber se você está indo bem ou indo mal. E esses indicadores fazem parte. E aí fica aquela dúvida, né? Compro um negócio já existente ou não compro na hora que eu vou abrir um negócio? Então, tem aspectos positivos para você comprar um negócio, ou seja, o produto, os serviços já estão definidos e conhecidos, a empresa já está funcionando, a clientela já está formada, os fornecedores também, e tem experiência do proprietário anterior. Mas também tem os aspectos negativos, né? Se comprar um negócio já existente, porque você pode herdar os problemas, principalmente heranças de reclamações, de até problemas ocultos, né? Que você tem alguma licença que venceu, desapropriação, multas, né? E uma mão de obra qualificada. Você pode, muitas vezes, entrar num negócio e pegar funcionários que já estavam naquele negócio, mas eles não serem qualificados. Aí você está com um problema na mão, um abacaxi, né? Enfim, comprar ou não comprar é uma decisão difícil. Comprar um negócio existente ou criar seu próprio negócio é uma decisão muito delicada. Por mais técnicas que tenha, aí vai muito do feeling do comprador. Bom, pessoal, esses eram os vários assuntos, né? Nós falamos um pouco de tudo aqui hoje. E agora, para a gente finalizar, eu vou dar alguns minutinhos aqui para vocês. Vou dar 5 minutinhos para vocês responderem essa primeira questão. Depois a gente resolve juntos, tá? Tentem responder essa questão para mim. Qual alternativa que é a correta? Postem aí no chat para mim, no bate-papo.
Sabrina já respondeu. A Cida também. O Paulo também. Só falta o Caio e o Roger. A Samandra também respondeu. Bom, vamos resolver junto, porque senão não dá tempo de fazer a outra. Tem mais uma. Esse tipo de questão, pessoal, quando vem só um texto e logo em seguida as alternativas, normalmente o texto dá algumas dicas sobre qual alternativa. Então vamos ver aqui, ó. Análise SWOT é a junção da sigla de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. No Brasil, é mais conhecida como análise FOFA. FOFA de força, fraqueza, ameaça e oportunidade. A função dessa ferramenta é analisar o entorno da empresa e também como ela funciona no interior. Portanto, ser real em todos os aspectos possibilitará uma avaliação fiel e tanto o planejamento quanto a estratégia serão bem desenvolvidos e aplicados. É o que depende única e estritamente das suas empresas. Seus pontos sobressalentes em relação aos concorrentes. Se estiver começando um negócio, é o diferencial da sua empresa sobre os demais. Quanto maior a vantagem competitiva, maior a probabilidade de sucesso. Ou seja, ele está dizendo aqui que a empresa já começa bem em relação aos concorrentes, né? Se ela está começando, que é seus pontos, é aspecto interno, então o neto é uma força, que é a alternativa A, ok? Então a alternativa correta é a A, que a maioria quase que acertou tudo isso, tá? Então vamos para a última.
Caio já respondeu. A Cida também. A Sabrina também. Bom, vamos responder junto, porque está quase terminando a nossa aula, senão não vai dar tempo. Esse é o mesmo tipo de questão. Tem um texto e as alternativas. Então, o texto deve indicar a resposta das alternativas. Empreendedorismo é caracterizado pela associação de pessoas em processo em que juntam, transformam as ideias em oportunidades. A todo momento, mudanças ocorrem no mercado, a tecnologia se torna essencial para os negócios, processos ficam cada vez mais ágeis e a economia tem influência direta nos processos de organização. Neste contexto, o empreendedor tem inúmeros riscos ao planejar sua empresa. Para tal, existe um documento usado para descrever um empreendimento e modelo de negócios que sustenta a empresa, diminuindo a incerteza e dando mais veracidade às decisões, permitindo assim o empreendedor situar-se ao ambiente de negócio. Esse documento aqui elimina o planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é um documento, é uma ferramenta, tá? O documento que faz tudo isso é o plano de negócios, que é a alternativa C, tá? Então, por conta dessa palavrinha aqui, planejamento estratégico não é, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Continuem assistindo às nossas aulas webconferência. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, podem postar lá no fórum da Fala com o professor, fala com o tutor, que nós vamos responder com o maior prazer, tá bom? Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana para todos. Obrigado, hein? Fiquem com Deus.